Já imaginou ser expulsa de casa grávida, abandonada pelo homem que dizia te amar, e no momento mais desesperador, encontrar alguém que mudaria tudo com apenas uma garrafa d'água? O que parecia o fim era só o começo de uma história que ninguém poderia prever. Se você é fã de romances, inscreva-se, deixe seu like e diga de onde é nos comentários. Quero saber. O exame médico tremia nas mãos de Yasmin Alcântara. Aos 24 anos, ela nunca imaginou que 3 palavras pudessem mudar sua vida para sempre. Você está grávida. As lágrimas borravam os números no papel enquanto ela tentava encontrar coragem para contar à mãe. Marlene Alcântara sempre foi uma mulher rígida. Aos 52 anos, criara a filha sozinha depois que o marido as abandonou quando Yasmin tinha apenas 15 anos. Desde então, nutria uma desconfiança profunda em relação aos homens e esperava que a filha seguisse o mesmo caminho de independência amarga que ela escolhera. "Mãe, eu preciso te contar uma coisa importante", disse Yasmin, escondendo o exame no bolso do vestido simples. Marlene parou de cortar os legumes na cozinha pequena da casa onde viviam no subúrbio. Seu olhar já demonstrava irritação. "Se for sobre aquele vagabundo do Ricardo, eu já disse que não quero ouvir. Mãe, eu estou grávida." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A faca caiu no chão com um barulho metálico que ecoou pela cozinha. Marlene ficou paralisada por alguns segundos antes da fúria explodir. 3 meses? E você escondeu de mim esse tempo todo? Eu não sabia. Pensei que era só estresse do trabalho. Estresse? Estresse? Você se comporta como uma vagabunda e chama de estresse? As palavras cortaram Yasmin como navalhas. Ela recuou, vendo a mãe que sempre fora dura se transformar em algo ainda mais cruel. "Não, eu não vou sustentar você e ainda por cima um bastardo nesta casa. Vai atrás do pai da criança e se vira. Eu não quero você aqui. Mãe, eu não tenho para onde ir. Deveria ter pensado nisso antes de abrir as pernas. Sai da minha casa. Agora!" 15 minutos depois, Yasmin estava na calçada com uma mochila velha nas costas e apenas R$ 80 na carteira. A porta de casa se fechou com força às suas costas, e ela soube que não havia volta. Sentada em um banco da Praça Central, Yasmin discou o número de Ricardo Viana, o homem que julgava amar e que era pai do bebê que carregava. Eles namoravam há 8 meses, e ele sempre se mostrava carinhoso e atencioso. Pelo menos era o que ela pensava. "Ricardo, sou eu, a Yasmin. Preciso falar com você urgente." "Oi, gatinha, que foi? Tô meio corrido aqui." "É sobre o bebê." "Nosso bebê, Ricardo." "Como assim, que bebê?" O tom de voz dele mudou completamente, de carinhoso para frio em questão de segundos. "Como não pode ser seu? Você sabe muito bem que só fiquei com você nesses últimos meses." "Olha, Yasmin, isso aí não é problema meu, viu? Você é adulta. Se cuida. Tchau." E desligou. Yasmin ficou olhando para o telefone sem acreditar. O homem que sussurrava palavras de amor em seu ouvido havia simplesmente a abandonado da forma mais covarde possível. A vida de Yasmin sempre foi marcada pela ausência masculina. Seu pai, João Alcântara, era um homem carinhoso que trabalhava como motorista de caminhão. Quando ela tinha 15 anos, ele simplesmente desapareceu. Deixou um bilhete dizendo que não conseguia mais suportar a pressão e os constantes conflitos com Marlene. Marlene nunca se conformou com o abandono. Passou anos falando mal do ex-marido, dizendo que todos os homens eram iguais, covardes que fugiam na primeira dificuldade. Yasmin cresceu ouvindo que não podia confiar em nenhum homem, que eles só queriam se aproveitar e depois sumir. "Eu avisei, não avisei", era a frase favorita da mãe sempre que Yasmin mostrava interesse em algum rapaz. Mesmo assim, quando conheceu Ricardo em uma festa de aniversário de uma colega de trabalho, Yasmin se permitiu sonhar. Ele era bonito, tinha um bom emprego como vendedor de carros e parecia genuinamente interessado nela. Durante meses, ele a tratou como uma princesa, levava flores, fazia surpresas românticas. "Você é diferente das outras", ele dizia. "Você é especial." Yasmin acreditou. Pela primeira vez na vida, acreditou que podia ser feliz ao lado de um homem, que sua mãe estava errada, que o amor verdadeiro existia,
Agora, sentada naquele banco da praça, grávida e sem rumo, ela percebeu que Marlene talvez tivesse razão o tempo todo. A tarde caía quando Yasmin finalmente se levantou do banco. Seus pés doíam e ela sentia enjoo, um dos sintomas da gravidez que agora fazia todo sentido. Precisava encontrar um lugar para dormir, mas com apenas R$ 80, suas opções eram limitadas. Caminhou pelas ruas do centro da cidade, observando as pessoas que passavam apressadas, cada uma com seu destino certo. Ela era a única ali que não tinha para onde ir. O céu começou a escurecer quando Yasmin chegou a um bairro mais nobre da cidade. Suas pernas tremiam de cansaço e fome. Não comia nada desde o café da manhã, antes da discussão com a mãe. O enjoo da gravidez, misturado com a fome, criava uma sensação horrível em seu estômago. O contraste entre aquele bairro e onde ela morava era gritante. As ruas eram limpas, arborizadas, com carros importados estacionados em frente aos prédios modernos. As pessoas que passavam usavam roupas caras e pareciam ter pressa para chegar em suas vidas organizadas e confortáveis. Yasmin se sentia completamente deslocada ali, com sua mochila velha e roupas simples. Uma onda de tontura a atingiu quando passou por uma padaria elegante. O cheiro de pão fresco e doces finos fez seu estômago roncar alto, lembrando-a de que não havia comido praticamente nada o dia todo. Verificou novamente a carteira, ainda os mesmos R$ 80. Precisava economizar cada centavo. Não sabia quanto tempo esse dinheiro teria que durar. Continuou caminhando sem rumo, observando as fachadas dos prédios residenciais, cada um mais luxuoso que o outro, com porteiros uniformizados e jardins bem cuidados. Em um deles, viu uma família chegando de carro, pai, mãe e 2 crianças pequenas. O pai ajudou a esposa a descer enquanto as crianças corriam animadas em direção ao prédio. A cena a fez pensar no bebê que carregava. Seu filho cresceria sem pai. Como ela crescera? Sentou-se na calçada em frente a um prédio elegante, de fachada moderna com vidros espelhados. Colocou a mão na barriga, ainda não aparente, e sussurrou: "Desculpa, meu amor. A mamãe não sabe o que fazer agora." As lágrimas voltaram a escorrer pelo seu rosto. Ali estava ela, uma jovem de 24 anos, formada em pedagogia, que sempre se considerou responsável e centrada, sentada na rua como uma moradora de rua. O peso da realidade caiu sobre ela como uma avalanche. Pela manhã, ainda tinha uma casa, uma mãe, mesmo que difícil, e a ilusão de que Ricardo poderia apoiá-la. Agora não tinha nada, nenhum teto, nem uma família, nem o homem que dizia amá-la. Como eu fui tão ingênua, pensou, lembrando-se das promessas vazias de Ricardo. Ele sempre dizia que a amava, que queria construir uma vida com ela, mas na primeira dificuldade real, mostrou sua verdadeira face, covarde e egoísta. Uma brisa fria da noite começou a soprar, e Yasmin se encolheu. Não havia pensado em como passaria a noite. Hotéis baratos eram caros demais para seu orçamento apertado. Abrigos públicos a assustavam. Ouvira histórias terríveis sobre esses lugares. Mas dormir na rua grávida? A ideia a apavorava. Observou o movimento do prédio à sua frente. Pessoas entravam e saíam com a naturalidade de quem tem um lar para onde voltar. Que sorte a deles, pensou. Que sorte ter um lugar seguro, uma cama quentinha, uma geladeira cheia de comida. "Moça, você está bem?" Yasmin levantou os olhos e viu um homem alto, de aproximadamente 30 anos, com roupas simples mas limpas. Ele segurava uma garrafa de água e a observava com genuína preocupação. Seus olhos castanhos demonstravam uma bondade que ela não via há muito tempo. Eu estou bem", mentiu, tentando secar as lágrimas rapidamente. "Não parece. Você está aqui há mais de 1 hora. Quer um pouco d'água?" Yasmin ficou surpresa. 1 hora? Nem percebera quanto tempo havia passado ali, perdida em seus pensamentos desesperados. Bento Serafim não parecia com os homens ricos que Yasmin imaginava. Usava uma camiseta básica azul marinho, jeans desbotado e tênis simples. Seus cabelos castanhos estavam um pouco despenteados, como se tivesse passado a mão neles distraidamente. Ele tinha um sorriso gentil que a fez sentir-se segura instantaneamente, algo raro em sua experiência com homens. "Obrigada", disse ela, aceitando a garrafa com mãos trêmulas.
A água estava fresquinha e teve um sabor maravilhoso. Yasmin não percebera como estava desidratada até beber o primeiro gole. O líquido gelado acalmou um pouco o enjoo que sentia. Bento se sentou ao lado dela na calçada, respeitando uma distância adequada. Não invadiu seu espaço pessoal, não fez perguntas invasivas de imediato, apenas ficou ali, uma presença tranquilizadora ao seu lado. Eu moro aqui neste prédio, disse ele, apontando para o edifício elegante às suas costas. Vi você pela janela do meu apartamento e fiquei preocupado. Não é comum ver alguém sentado aqui na calçada, ainda mais uma moça sozinha no final do dia. Desculpa, eu já vou embora. Não quero incomodar. Não precisa ir embora. Só quero ter certeza de que você está bem. Você parece precisar de ajuda. Havia algo na voz de Bento que fez Yasmin se sentir protegida. Não era um tom condescendente ou invasivo. Era genuinamente preocupado, como se ela fosse importante para ele, mesmo sendo uma completa desconhecida. Talvez fosse o cansaço, talvez fosse o desespero, mas ela decidiu confiar naquele estranho. Eu não tenho para onde ir, confessou, a voz falhando. Por quê? Yasmin hesitou. Contar para um desconhecido toda a sua tragédia pessoal, mas olhando nos olhos dele, viu apenas compaixão, sem julgamento. Minha mãe me expulsou de casa hoje. Descobriu que estou grávida e me chutou para fora. Bento ficou em silêncio por alguns instantes, processando a informação. Yasmin viu sua expressão mudar, não para reprovação ou desconforto, mas para uma indignação controlada. E o pai do bebê disse que não é problema dele. As palavras saíram amargas de sua boca. Que covarde! Murmurou Bento com uma raiva genuína na voz que a surpreendeu. Yasmin o olhou, surpresa. Não esperava essa reação de um desconhecido. A maioria das pessoas simplesmente mudaria de assunto ou daria conselhos vazios. Desculpa, disse Bento, percebendo seu tom alterado. Não é da minha conta, é que... Não suporto o homem que não assume responsabilidade, principalmente quando se trata de uma criança. Você tem filhos? Não, mas tive um pai que assumiu as responsabilidades dele, mesmo quando não eram originalmente suas. E sei como isso é importante. A resposta intrigou Yasmin. Havia uma história por trás daquelas palavras. Ela podia sentir. Eles ficaram alguns minutos em silêncio confortável. Yasmin bebia a água em pequenos goles, sentindo-se um pouco melhor. Era estranho como a presença daquele homem a tranquilizava. Há semanas não se sentia tão segura na companhia masculina. Qual seu nome? Perguntou Bento suavemente. Yasmin. Yasmin Alcântara. Bento Serafim. Prazer. Olha, Yasmin, eu sei que não me conhece, mas não posso deixar você dormir na rua. Tenho um apartamento grande com quarto de hóspedes. Você pode ficar lá esta noite e amanhã a gente vê o que fazer. Yasmin o olhou desconfiada. Todas as advertências da mãe sobre homens que se aproveitam de mulheres vulneráveis ecoaram em sua mente como sirenes. Homens só querem uma coisa, Marlene sempre dizia, e quando conseguem te jogam fora como lixo. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Eu não te conheço, e você não me conhece. Por que faria isso? Sua voz saiu mais áspera do que pretendia, defensiva. Bento sorriu daquele jeito gentil novamente, sem se ofender com o tom dela. Porque todo mundo merece uma segunda chance, e porque uma mulher grávida não deveria dormir na rua. Mas e se você for, sei lá, um maluco, um aproveitador? Aí você grita bem alto e o porteiro do prédio chama a polícia, disse ele, rindo suavemente. Olha, eu entendo sua preocupação. Uma mulher na sua situação precisa ser cautelosa mesmo, mas te garanto que só quero ajudar, sem segundas intenções. Havia uma sinceridade nos olhos de Bento que fez Yasmin acreditar nele. Ou talvez fosse o fato de que suas outras opções eram dormir na rua ou em algum abrigo público, ambas aterrorizantes para uma mulher grávida sozinha. Ela olhou ao redor. O bairro estava ficando mais movimento conforme as pessoas voltavam do trabalho. Logo seria completamente noite. E então, ficaria ali sentada até amanhecer? E se chovesse? E se alguém mal intencionado a abordasse? Tá bom, disse ela finalmente, ainda hesitante. Mas só por esta noite. Claro, só por esta noite, concordou Bento, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la.
Yasmin aceitou a ajuda, sentindo que estava prestes a embarcar em algo que mudaria sua vida para sempre. Não imaginava o quanto estava certa. O apartamento de Bento era surpreendentemente luxuoso. Yasmin tentou disfarçar o espanto ao ver o living room amplo, com móveis de design e uma vista incrível da cidade. Definitivamente não era o que esperava de alguém vestido tão simplesmente. Assim que entraram, Yasmin ficou paralisada na porta. O apartamento era 3 vezes maior que a casa onde morava com a mãe. O piso era de mármore branco, reluzente. A sala tinha um sofá de couro italiano cor caramelo, que parecia ter custado mais que o salário de 1 ano de trabalho dela. Uma TV de tela gigante ocupava quase toda a parede e obras de arte modernas decoravam o ambiente com sofisticação. Mas o que mais impressionou foi a vista. Janelas do chão ao teto revelavam toda a cidade iluminada lá embaixo. Yasmin nunca havia visto a cidade daquela perspectiva. Parecia um quadro vivo, com as luzes piscando como estrelas terrestres. Meu Deus, sussurrou involuntariamente. Você é rico? Perguntou diretamente, ainda boquiaberta. Bento riu, parecendo constrangido com a reação dela. Passou a mão pelos cabelos, um gesto que ela começava a perceber que ele fazia quando estava nervoso. Digamos que tenho uma situação financeira confortável. Muito confortável pelo que estou vendo. Yasmin se sentia completamente deslocada naquele ambiente. Sua roupa simples, sua mochila velha, seus tênis gastos, tudo nela gritava que não pertencia àquele mundo. Era como uma mendiga que havia entrado por engano em um palácio. Eu trabalho com construção civil, tenho uma construtora. A resposta foi modesta, mas Yasmin podia ver que era muito mais que isso. Aquele apartamento não era de alguém que simplesmente trabalhava com construção. Era de alguém que possuía uma empresa grande, muito grande. Na verdade, Bento era mais do que confortável financeiramente. Aos 32 anos, ele era dono da Serafim Construções, uma das maiores construtoras da região. Herdara o negócio do pai, que começara como pedreiro e construíra um império. Bento preferia manter um perfil baixo, usando roupas simples e evitando ostentação. Havia aprendido desde cedo que o dinheiro atraía pessoas interesseiras, e por isso preferia conhecer as pessoas por quem realmente era, não pelo que possuía. Por que você se veste assim? Perguntou Yasmin, curiosa. Quero dizer, se você tem tudo isso, porque roupa cara não faz ninguém melhor pessoa, respondeu simplesmente. Meu pai sempre usou roupa simples, mesmo depois que enriqueceu. Dizia que não podia esquecer de onde veio. A resposta tocou Yasmin. Havia uma humildade genuína em Bento que contrastava completamente com o ambiente luxuoso. O quarto de hóspedes fica ali, disse ele, apontando para um corredor elegante. Tem banheiro privativo, toalhas limpas, tudo o que você precisar. Yasmin caminhou até o corredor e espiou o quarto. Era maior que sua sala de casa. Uma cama king size, com lençóis brancos impecáveis, dominava o ambiente. Havia uma poltrona de leitura ao lado de uma estante cheia de livros. O banheiro privativo era todo revestido em mármore, com uma banheira de hidromassagem e produtos de higiene caros nas prateleiras. Obrigada, de verdade, disse ela, voltando à sala. Mas eu me sinto mal por aceitar isso. Você nem me conhece. E daí? Todo mundo merece ajuda quando precisa. Mas isso tudo deve ter custado uma fortuna. E eu sou uma completa estranha. Yasmin, disse Bento, olhando-a nos olhos. Dinheiro só tem valor quando é usado para fazer o bem. Se eu posso ajudar você e seu bebê, então esse apartamento está cumprindo seu propósito. Quer comer alguma coisa? Posso pedir uma pizza ou fazer um sanduíche. Um sanduíche estaria ótimo, mas eu posso fazer de jeito nenhum. Você é minha hóspede. Enquanto Bento preparava o lanche na cozinha americana impecável, toda equipada com eletrodomésticos de última geração, Yasmin observou as fotos espalhadas pela sala. Havia muitas fotos de Bento com um homem mais velho, robusto, com mãos calejadas e sorriso bondoso. Provavelmente o pai. Uma foto em particular chamou sua atenção. Bento, ainda jovem, talvez com 20 anos, abraçado com o pai em frente a uma obra em construção. Ambos usavam capacetes e roupas de trabalho, sorridentes e sujos de terra. Seu pai?
Perguntou apontando para a foto. Era. Morreu há 3 anos. Sinto muito. Bento parou de cortar o tomate por um momento, a expressão ficando melancólica. Ele sempre me ensinou a ajudar quem precisa. Dizia que Deus só abençoa quem é bênção na vida dos outros. Ele parece ter sido uma pessoa incrível. Começou como pedreiro, trabalhava sol a sol, nunca estudou muito, mas era o homem mais sábio que conheci. Quando a empresa cresceu e começamos a ganhar muito dinheiro, ele continuou igual, humilde, generoso. Yasmin se emocionou com as palavras. Há muito tempo não ouvia algo tão bonito. A forma como Bento falava do pai, com tanto amor e respeito, mostrava o tipo de pessoa que ele era. Como ele morreu? Perguntou delicadamente. Infarto. Estava trabalhando em uma obra, supervisionando os pedreiros quando passou mal. Morreu fazendo o que amava. E você assumiu tudo sozinho? Assumir foi fácil. Ele me ensinou tudo desde pequeno. O difícil foi lidar com a ausência dele. Eles jantaram conversando sobre assuntos triviais. Mas Yasmin percebia que Bento tinha curiosidade sobre sua história. Mesmo assim, ele não fazia perguntas invasivas. Era delicado, respeitoso. Não perguntou sobre Ricardo, sobre como havia engravidado, sobre os detalhes da briga com a mãe. Em vez disso, perguntou sobre seu trabalho, seus sonhos, seus planos para quando o bebê nascesse. Tratou-a como uma pessoa interessante, não como uma vítima digna de pena. Você diz que é formada em pedagogia. Gosta de trabalhar com crianças? Amo. Sempre sonhei em ter minha própria escola. Um lugar onde as crianças se sintam acolhidas, especialmente aquelas que vêm de famílias difíceis. Que bonito e específico. Eu fui uma dessas crianças. Meus pais brigavam muito. Meu pai saía de casa por dias. A escola era meu refúgio. Bento assentiu, compreensivo. Faz sentido. Nossas experiências moldam nossos sonhos. Quando terminaram de jantar, Bento não deixou que ela ajudasse a lavar a louça. Você está grávida e teve um dia difícil. Precisa descansar. Yasmin foi para o quarto, ainda impressionada com a gentileza dele. Tomou um banho quente na banheira de hidromassagem. O primeiro banho relaxante que havia tomado em meses. A água morna aliviou as tensões do corpo e da mente. Quando se deitou na cama king size, com lençóis que cheiravam a amaciante caro, pela primeira vez em dias se sentiu verdadeiramente segura. A cama era confortável como uma nuvem. O quarto cheirava a limpo, e ela podia ouvir o som suave da cidade lá embaixo. Colocou a mão na barriga e sussurrou: "Estamos seguras esta noite, meu amor. Pela primeira vez, estamos realmente seguras." Mas a sensação de segurança durou pouco. Na manhã seguinte, Yasmin acordou com o som de vozes alteradas vindas da sala. Ainda sonolenta, levou alguns segundos para processar que uma das vozes era familiar. Muito familiar. Reconheceu uma delas imediatamente. Era Marlene. "Onde está minha filha, seu tarado?" O sangue de Yasmin gelou. Como sua mãe havia a encontrado. "Senhora, por favor, abaixe a voz. Yasmin está dormindo." "Yasmin! Yasmin! Sai daí agora!" Yasmin saltou da cama, o coração disparado. Vestiu rapidamente a roupa do dia anterior e correu para a sala, encontrando sua mãe, enfrentando Bento como uma fera, protegendo seu território. Marlene estava vermelha de raiva, apontando o dedo acusador para ele, que tentava manter a calma com as mãos levantadas em gesto pacificador. "Mãe, como você me encontrou? Rastreei seu celular. Pensei que você tivesse sido sequestrada. E não é que estava aqui se prostituindo. Eu não estou me prostituindo." Yasmin ficou mortificada. A vergonha a consumiu ao ver sua mãe fazendo uma cena daquelas no apartamento elegante de Bento. "Não! Então, o que uma mulher grávida faz na casa de um homem rico que ela não conhece?" Bento tentou intervir, mantendo o tom calmo e respeitoso, mesmo diante da agressividade de Marlene. "Senhora, eu apenas ofereci ajuda à sua filha. Ela não tinha onde dormir e você se aproveitou da situação. Eu conheço homem como você. Fingem ser bonzinhos para atrair mulheres vulneráveis." Marlene se virou para Yasmin com fúria ainda maior. "Você não aprendeu nada. Primeiro engravida de um vagabundo, agora vem parar na casa de outro. Você quer virar o quê? Amante de ricaço? Mãe, ele só me ajudou."
tentou explicar Yasmin, as lágrimas começando a brotar. Ajudou! Ajudou! Que tipo de ajuda um homem rico oferece para uma mulher pobre e grávida? Usa a cabeça, Yasmin. Ele quer te usar de brinquedinho e depois jogar fora. As palavras de Marlene plantaram uma semente de dúvida na mente de Yasmin. E se sua mãe tivesse razão? E se Bento realmente tivesse segundas intenções? Porque um homem tão rico e bem-sucedido ajudaria uma completa estranha? Mãe, para com isso. Você está sendo injusta. Injusta? Eu? Quem é injusta é você comigo. Me faz passar vergonha, some de casa, aparece na casa de um estranho. Bento tentou mais uma vez. Senhora, eu entendo sua preocupação, mas garanto que não me garante nada. Eu vi muita mulher sendo enganada por homem rico. Prometem mundos e fundos, usam e depois chutam. Yasmin olhou para Bento, procurando em seus olhos algum sinal de que sua mãe estava certa, mas só viu mágoa. Uma mágoa profunda e genuína. Eu preciso ir, disse Yasmin, correndo para pegar suas coisas. Yasmin, espera, chamou Bento, a voz carregada de tristeza. Você não precisa ir embora. Viu? Ele não quer que você vá. É óbvio que tem interesse. Nenhum homem faz favor de graça. Yasmin parou na porta do quarto, olhando para Bento. Por um momento, ele pareceu magoado. Não com raiva pela cena que Marlene havia feito, mas genuinamente machucado pela desconfiança dela. Obrigada por tudo, disse ela, evitando seus olhos porque não suportava ver a decepção neles. Yasmin, mas ela já havia saído com Marlene, que a puxava pelo braço como se fosse uma criança desobediente. No elevador, Marlene continuou seu sermão implacável. Você é muito ingênua. Acha que homem rico ajuda mulher pobre de graça? Eles só fazem isso quando querem algo em troca. Ele não parecia esse tipo de pessoa, murmurou Yasmin, ainda confusa. Nenhum homem parece. Eles são todos iguais. Fingem ser bonzinhos no começo e depois mostram a verdadeira face, igual seu pai fez comigo. Meu pai é diferente. Seu pai me abandonou e esse Bento ia fazer a mesma coisa com você. Usar, engravidar de novo e sumir. Quando chegaram ao térreo, Yasmin olhou para trás e viu Bento na janela do apartamento, observando-a sair. Havia uma tristeza profunda em seus olhos, como se algo precioso tivesse sido quebrado. Vem, você vai voltar para casa e vamos resolver essa situação da gravidez, disse Marlene, puxando-a para fora do prédio. Resolver como? Existe uma clínica que faz procedimentos. Não é caro. Não, eu não vou abortar. Então vai ter que se virar sozinha, porque eu não vou bancar suas irresponsabilidades. E muito menos vou aceitar você virando amante de ricaço. E mais uma vez, Yasmin se viu na rua. Só que desta vez com o coração partido, não apenas pela rejeição da mãe, mas pela possibilidade de ter julgado mal o único homem que havia se mostrado verdadeiramente gentil com ela. Enquanto caminhava pelas ruas novamente sem rumo, não conseguia tirar da cabeça a expressão de Bento quando ela saiu. Seria possível que ele realmente só quisesse ajudar? Ou sua mãe estava certa sobre suas intenções? A dúvida a corroía por dentro, misturada com um arrependimento que ela ainda não sabia como enfrentar. 2 semanas se passaram desde que Yasmin saíra do apartamento de Bento. Ela conseguiu um emprego temporário como faxineira em um escritório e alugou um quartinho minúsculo em uma pensão no centro da cidade. O dinheiro mal dava para comida e aluguel, e ela precisava economizar cada centavo pensando no bebê que chegaria. O quartinho era deprimente. Não passava de 3 metros quadrados, com uma cama de solteiro que rangia a cada movimento, uma mesinha de plástico que servia como mesa de jantar e escrivaninha, e um armário de fórmica descascando. O banheiro era compartilhado com outros 5 inquilinos no final do corredor, sempre sujo e fedendo a mofo. As paredes eram finas como papel, e ela ouvia cada discussão, cada televisão, cada choro de bebê dos vizinhos. Comparado ao apartamento luxuoso de Bento, aquilo era um inferno. Mas era o que ela podia pagar com o salário mínimo que recebia limpando banheiros e esvaziando lixeiras em um escritório de contabilidade. As manhãs eram as piores. O enjoo matinal da gravidez, combinado com a alimentação deficiente, a deixava fraca e tonta. Várias vezes teve que parar de trabalhar para vomitar ou se sentar para não desmaiar.
Suas colegas de trabalho, outras mulheres em situações difíceis, tentavam ajudar, mas todas tinham seus próprios problemas. Você não tá com cara boa, não, disse Dona Conceição, uma senhora de 60 anos que trabalhava como faxineira há mais de 20 anos. Tá muito magra para uma grávida. É que não tenho muito apetite, mentiu Yasmin. A verdade era que não tinha dinheiro suficiente para comer direito. Sua rotina era exaustiva. Acordava às 5 da manhã, tomava um banho gelado no banheiro fedorento, comia um pão com margarina quando tinha e pegava 2 ônibus para chegar ao trabalho. Limpava salas, banheiros, cozinhas por 8 horas seguidas. Voltava para casa no final da tarde exausta, comia outro pão com alguma coisa e desabava na cama. Nos fins de semana, fazia faxinas extras em casas de família para complementar a renda. Cada real era precioso. Em uma quinta-feira chuvosa, Yasmin estava limpando o corredor do 10º andar quando uma onda de tontura a atingiu. Tentou se apoiar na parede, mas as pernas não sustentaram seu peso. Desmaiou no meio do corredor, a cabeça batendo no chão frio. Quando acordou, estava sendo colocada em uma maca pelos paramédicos. Várias pessoas a observavam com preocupação, incluindo seu chefe, Sr. Antônio, que parecia mais irritado que preocupado. Ela vai ficar bem? Perguntou ele aos paramédicos. Vamos levá-la para o hospital para uma avaliação, respondeu um deles. No hospital, Yasmin foi atendida pela doutora Helena, uma ginecologista de aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos presos em um coque e olhos bondosos atrás de óculos de armação discreta. Como você está se sentindo? Perguntou a médica, verificando seus sinais vitais. Tonta, com fome. Quando foi a última vez que você fez uma refeição completa? Yasmin pensou. Há dias só comia pão com mortadela e água. Às vezes nem isso. Não lembro. Doutora Helena franziu a testa preocupada. De quantos meses você está? 4 meses e meio. E está fazendo pré-natal? Yasmin baixou os olhos envergonhada. Não tenho convênio. E no posto de saúde, a fila é muito grande. A médica suspirou e pediu alguns exames de sangue urgentes. Quando os resultados chegaram, doutora Helena se sentou ao lado da cama com uma expressão séria. Yasmin, você está com anemia severa e desnutrição. Isso é muito perigoso para você e para o bebê. Eu sei, doutora, mas não tenho muito dinheiro para comida. Como assim? Você não trabalha? Trabalho como faxineira, mas o salário mal dá para o aluguel. Sobra muito pouco para comida. Você tem família? Alguém que possa ajudar? Minha mãe me expulsou de casa quando soube da gravidez. Doutora Helena ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Via muitos casos como esse, mas nunca se acostumava. E o pai da criança? Disse que não é problema dele. Entendo. A médica suspirou pesadamente. Olha, querida, vou ser direta. Se você continuar assim, pode perder o bebê ou colocar sua própria vida em risco. As palavras atingiram Yasmin como um soco no estômago. Ela colocou as mãos na barriga instintivamente, como se pudesse proteger o bebê das consequências de sua pobreza. O que eu posso fazer? Eu estou tentando. Eu trabalho todo dia, economizo em tudo. Precisa de ajuda. Não tem como fazer isso sozinha. Uma gestante precisa de pelo menos 3.000 calorias por dia, vitaminas, proteínas, acompanhamento médico regular. Doutora Helena prescreveu uma lista de vitaminas e suplementos, mas quando Yasmin viu os preços na farmácia do hospital, seu coração afundou. Custaria mais de R$ 200, quase metade de seu salário mensal. Não tem como parcelar? Perguntou ao farmacêutico. Infelizmente não, senhora. Só à vista. Quando Yasmin saiu do hospital com uma receita que não tinha dinheiro para comprar, estava mais desesperada do que nunca. Caminhou pelas ruas sem rumo, pensando em suas opções limitadas. Podia tentar pedir dinheiro emprestado para as colegas de trabalho, mas elas também estavam duras. Podia tentar vender alguma coisa, mas não tinha nada de valor. Foi quando, perdida em seus pensamentos desesperados, viu uma figura familiar saindo de uma loja de materiais de construção do outro lado da rua. Bento,
Ele carregava algumas sacolas e conversava ao telefone sobre algum projeto, gesticulando com a mão livre. Usava as mesmas roupas simples de sempre, jeans desbotado e camiseta básica, mas havia algo diferente nele. Parecia mais maduro, mais sério. Talvez fosse o jeito como andava, com passos firmes e determinados. Yasmin se escondeu atrás de um poste, o coração disparando. Por um momento, considerou se aproximar, pedir desculpas pelo jeito que havia saído de sua casa, explicar sua situação desesperadora. Talvez ele ajudasse novamente, mas as palavras venenosas da mãe ecoaram em sua mente. Ele queria te usar e depois jogar fora. Homem rico não ajuda mulher pobre de graça. E se Marlene estivesse certa? E se Bento ficasse feliz em vê-la em uma situação vulnerável novamente? E se tentasse se aproveitar de seu desespero? Bento terminou a ligação e entrou no carro. Um modelo simples, nada ostensivo. Um Civic prata que devia ter uns 5 anos. Nem parecia carro de milionário. Antes de ligar o motor, ele olhou ao redor como se procurasse por alguém. Por um segundo, Yasmin teve a impressão de que ele a havia visto. Seus olhos pareceram se fixar no poste onde ela se escondia. Mas então ele balançou a cabeça como afastando um pensamento e foi embora. Naquela noite, sozinha no quartinho abafado da pensão, ouvindo uma discussão violenta no quarto ao lado e o choro de um bebê no andar de cima, Yasmin teve uma crise de choro que durou horas. Estava cansada, com fome, com medo e arrependida. Arrependida de ter saído da casa de Bento daquele jeito. Arrependida de ter acreditado nas palavras venenosas da mãe. Arrependida de ter perdido a única oportunidade de ter uma vida digna para ela e seu bebê. Eu sou uma idiota, soluçou, abraçando o travesseiro úmido de lágrimas. Uma idiota orgulhosa e burra. Pela primeira vez desde que saíra do apartamento de Bento, admitiu para si mesma que ele provavelmente era sincero. Um homem que só quisesse se aproveitar dela teria insistido mais quando ela estava vulnerável. Teria tentado seduzi-la ou pressioná-la. Mas Bento havia sido respeitoso o tempo todo, gentil, cuidadoso. Na manhã seguinte, depois de uma noite mal dormida, tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre. Decidiu procurá-lo. Chegou ao prédio onde Bento morava por volta das 10 da manhã, depois de faltar ao trabalho pela primeira vez desde que começara. Sabia que provavelmente seria demitida, mas não importava mais. Estava no limite. Seu Jorge, o porteiro, a reconheceu imediatamente. Ele sorriu com genuína alegria ao vê-la. Oi, menina. Você é a moça que ficou no apartamento do Sr. Bento, né? Sou. Ele está. Está sim. Nossa, que bom que você voltou. O Sr. Bento ficou muito triste depois que você foi embora. O comentário do porteiro fez o coração de Yasmin apertar. Ela havia magoado Bento de verdade. Quer que eu ligue para ele? Por favor. Seu Jorge discou o número do apartamento sorrindo para Yasmin enquanto esperava atender. Senhor Bento, a moça Yasmin está aqui embaixo. Como? Tem certeza? Ah, tá bom. O porteiro desligou e se virou para Yasmin com uma expressão curiosa. Ele disse que pode subir, mas pareceu meio surpreso. No elevador, Yasmin ensaiou mentalmente o que diria. Como pediria desculpas? Como explicaria que estava arrependida? Como admitiria que havia sido uma tola? As palavras se embaralhavam em sua mente. Desculpa, Bento. Eu estava errada. Me perdoa por ter duvidado de você. Eu preciso da sua ajuda. Todas pareciam insuficientes. Quando o elevador parou no 15º andar, suas pernas tremiam. Caminhou lentamente pelo corredor elegante, lembrando-se da primeira vez que estivera ali. Parecia uma eternidade atrás. Bento abriu a porta antes mesmo que ela tocasse a campainha. Parecia que a estava esperando, observando pelo olho mágico. Oi, disse ele simplesmente. Ele estava usando uma bermuda de moletom e uma regata branca, como se tivesse acabado de acordar ou de fazer exercícios. Seus cabelos estavam bagunçados e havia uma barba por fazer que lhe dava um ar mais maduro. Mesmo assim, seus olhos continuavam gentis. Oi! Eles ficaram se olhando por alguns segundos em silêncio. Yasmin procurava em seu rosto algum sinal de raiva ou ressentimento, mas só via surpresa e uma cautelosa esperança. Quer entrar? Quero. O apartamento estava exatamente como ela lembrava, mas agora parecia ainda mais acolhedor, como se fosse um lar de verdade, não apenas um espaço luxuoso. Como você está?
Perguntou Bento, fechando a porta e se virando para ela. A pergunta simples quebrou todas as defesas de Yasmin. Ela havia planejado pedir desculpas primeiro, explicar seu comportamento, mas a gentileza na voz dele a desarmou completamente. Mal, respondeu ela honestamente, a voz falhando. Muito mal. O que aconteceu? E então Yasmin contou tudo. As palavras saíram em torrentes, misturadas com lágrimas e soluços. O trabalho na faxina, o quartinho horrível na pensão, a falta de dinheiro, o desmaio no trabalho, o que a médica havia dito sobre o risco para o bebê. Bento a ouvia em silêncio, sentado no sofá ao lado dela, com uma expressão cada vez mais preocupada. Não a interrompeu, não fez julgamentos, apenas ouviu. Por que você não me procurou antes? Perguntou quando ela terminou, a voz carregada de mágoa e preocupação. Porque minha mãe disse que você só queria se aproveitar de mim. Que homem rico não ajuda mulher pobre de graça? E você acreditou? A pergunta não tinha acusação, apenas tristeza. Eu não sabia em quem confiar. Toda minha vida ouvi que homens não prestam, que eles só querem usar e depois sumir. Primeiro meu pai nos abandonou, depois o Ricardo. Eu achei que talvez minha mãe tivesse razão sobre você também. Bento se levantou e foi até a janela, de costas para ela. Ficou alguns minutos em silêncio, observando a cidade lá embaixo. Sabe por que eu te ajudei naquele dia? Perguntou finalmente. Por quê? Porque minha mãe passou pela mesma situação que você. Yasmin ficou surpresa. Bento nunca havia mencionado sua mãe antes. Como assim? Bento se virou para ela, os olhos brilhando com lágrimas não derramadas. Minha mãe engravidou de mim aos 23 anos. O pai, meu pai biológico, sumiu quando soube da gravidez. A família dela a expulsou de casa. Ela ficou na rua, grávida e sem ter para onde ir. Sério? Foi quando ela conheceu meu pai, o homem que me criou. Ele trabalhava como pedreiro na época e encontrou minha mãe dormindo em uma praça, no frio, grávida de 7 meses. Ofereceu ajuda, igual eu ofereci para você. Yasmin estava emocionada ouvindo a história, finalmente entendendo a motivação de Bento. E o que aconteceu? Ele se apaixonou por ela e por mim antes mesmo de eu nascer. Me registrou como filho dele, me deu o sobrenome dele, me criou como se eu fosse seu sangue. Foram casados por mais de 30 anos até ele morrer. Que lindo! Minha mãe sempre me contou essa história. Dizia que Deus colocou meu pai no caminho dela quando ela mais precisava. E me ensinou que, se um dia eu encontrasse alguém na mesma situação, deveria fazer a mesma coisa. Bento voltou a se sentar perto de Yasmin, mais próximo desta vez. Quando te vi sentada naquela calçada, grávida e desesperada, foi como se estivesse vendo minha mãe há 32 anos atrás. Você não queria se aproveitar de mim? Jamais! Eu queria te ajudar porque sei o que é crescer, sabendo que sua mãe foi rejeitada por todos, menos por uma pessoa especial que decidiu estender a mão. Yasmin começou a chorar, não de tristeza, mas de alívio e emoção. Finalmente entendia que havia julgado mal o único homem que havia se mostrado verdadeiramente bondoso com ela. Eu sinto muito, soluçou. Sinto muito por ter acreditado nela, por ter saído daquele jeito, por ter duvidado de você. Não precisa pedir desculpas. Você estava protegendo você e seu bebê, fez o que achou certo. Mas eu estava errada. Você é uma pessoa boa e eu te tratei mal. Bento pegou as mãos dela entre as suas, mãos grandes e calejadas que contrastavam com a delicadeza do gesto. Yasmin, olha para mim. Ela levantou os olhos vermelhos de choro. Você não estava errada em ser cautelosa. Uma mulher na sua situação precisa se proteger mesmo. Eu entendo. Mas eu te magoei. Me magoou. Não vou mentir. Mas também não vou guardar rancor. Você está aqui agora. E é isso que importa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas se olhando. Havia algo diferente no ar, uma conexão que não existia antes. Agora que não havia mais segredos entre eles, que Yasmin conhecia a verdadeira motivação de Bento, tudo parecia mais claro. Yasmin, disse Bento finalmente, a voz mais baixa. Que foi? Eu me apaixonei por você. O coração de Yasmin disparou. Ela não esperava essa confissão. Como?
Nessas 2 semanas não consegui parar de pensar em você, na sua força, na sua coragem, no jeito que você protege seu bebê mesmo em uma situação tão difícil. Você é incrível. Bento, eu sei que é loucura. Sei que você mal me conhece, que está passando por uma situação complicada, mas não consegui não me apaixonar. Yasmin ficou sem palavras. Pela primeira vez na vida, um homem a via como ela realmente era, forte, corajosa e especial, e não como uma vítima digna de pena ou um objeto para ser usado. Eu também, sussurrou ela. Também o quê? Também me apaixonei por você. Nessas 2 semanas, você não saiu da minha cabeça. Sua gentileza, sua generosidade, o jeito que você me tratou. Nunca ninguém me tratou assim. Bento sorriu daquele jeito gentil que ela tanto amava e havia sentido tanta falta. Então o que vamos fazer? Não sei, está tudo tão complicado. Não precisa estar. Vem morar comigo. De verdade, desta vez. Não como hóspede, mas como a mulher que eu amo. E o bebê? Eu vou amar esse bebê como se fosse meu filho, igual meu pai fez comigo. Yasmin não conseguiu conter as lágrimas, mas desta vez eram lágrimas de felicidade pura. Tem certeza? Absoluta. Mas e se minha mãe estiver certa? E se você cansar de mim? E se... Bento a interrompeu com um beijo suave nos lábios. O primeiro beijo verdadeiramente amoroso que Yasmin recebera na vida. Um beijo que falava de promessas, de compromisso, de um futuro juntos. 6 meses depois, Yasmin acordou no hospital com as mãos de Bento segurando a sua. Havia acabado de dar à luz a uma menina linda, de cabelos escuros e olhos grandes como os dela. Ela é perfeita, sussurrou Bento, com lágrimas nos olhos. É nossa filha, disse Yasmin emocionada. Nossa filha. Bento havia estado presente em cada consulta médica, em cada ultrassom, em cada momento da gravidez. Participara da escolha do nome, Sofia, que significa sabedoria, e preparara o quarto do bebê com tanto carinho como se fosse realmente o pai biológico. Mais do que isso, ele havia pedido Yasmin em casamento no 6º mês de gravidez, com um anel simples, mas cheio de significado. Eu te amo, disse ele, beijando a testa dela. E amo nossa princesa. Eu também te amo. A porta do quarto se abriu e uma enfermeira entrou. Tem uma senhora aqui que diz ser a avó do bebê, disse ela. Yasmin e Bento se entreolharam. Era Marlene. Pode deixar ela entrar, disse Yasmin. Marlene entrou no quarto com um buquê de flores, parecendo constrangida. Havia emagrecido e tinha olheiras, como se não dormisse bem há meses. Oi, filha, disse ela baixinho. Oi, mãe. Como você está? Bem, muito bem. Marlene olhou para Bento com certa desconfiança, mas sem a hostilidade de antes. E você ainda está aqui, disse ela. Estou. E vou continuar, respondeu Bento educadamente, mas com firmeza. Mãe, interrompeu Yasmin, quero que você conheça sua neta, Sofia. Marlene se aproximou do berço e viu a bebê dormindo pacificamente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Ela é linda. Quer pegar? Posso? Yasmin assentiu. Marlene pegou a neta nos braços com cuidado e imediatamente sua expressão mudou. Toda a dureza se desfez. Oi, princesa, sussurrou para a bebê. Sou sua vovó. Mãe, disse Yasmin. Eu sinto muito pela nossa briga. Sei que você estava tentando me proteger do seu jeito. Marlene continuou olhando para a neta, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Não, filha, eu que peço desculpas. Eu estava errada. Sobre tudo, mãe. Deixa eu falar, disse Marlene, finalmente olhando para Yasmin. Esses meses longe de você foram os piores da minha vida. Eu me arrependi todo santo dia de ter te expulsado de casa. Bento discretamente se levantou. Vou buscar um café e deixar vocês conversarem, disse ele, beijando a testa de Yasmin antes de sair. Quando ficaram sozinhas, Marlene se sentou na cadeira ao lado da cama, ainda segurando Sofia. Filha, eu preciso te contar uma coisa sobre seu pai. O que sobre ele? Ele não nos abandonou. Yasmin ficou confusa. Como assim? Eu que mandei ele embora. Nós brigávamos muito, é verdade, mas ele nunca quis ir embora. Eu que disse para ele sair e nunca mais voltar. Por quê? Porque eu tinha medo. Medo de ser feliz e depois sofrer.
Minha mãe sempre dizia que homem não presta, que eles só causam sofrimento. Quando seu pai começou a viajar mais trabalho, eu achei que ele ia me trair, ia me deixar. Então eu preferi terminar antes que ele me machucasse. Yasmin estava chocada. Você mentiu para mim a vida inteira? Menti, e me arrependo todos os dias. Seu pai era um homem bom, igual esse Bento, mas eu era muito orgulhosa e teimosa para admitir. E onde ele está agora? Morreu há 2 anos. Câncer. Soube por um amigo dele. Yasmin começou a chorar. Eu podia ter conhecido meu pai de verdade. Eu sei. E a culpa é minha. Por isso que quando vi você com o Bento, fiquei com tanto medo. Achei que você ia repetir os mesmos erros que eu cometi. Mas você tentou me afastar dele. Porque eu sou uma idiota. Nesses meses fiquei observando vocês de longe. Vi como ele te trata, como ele cuida de você. Vi ele te acompanhando no médico, comprando coisas pro bebê, te tratando como uma rainha. Você estava nos espionando, não espionando, só cuidando à distância. E percebi que esse homem te ama de verdade, do jeito que seu pai me amava, antes de eu estragar tudo. Sofia se mexeu nos braços de Marlene e abriu os olhinhos. Oi, meu amor, disse a avó. Você é igualzinha à sua mamãe quando nasceu. Mãe, você quer fazer parte da vida da Sofia? Quero, se você deixar. E se o Bento deixar? Claro que deixamos. Sofia precisa da vovó. Nesse momento, Bento voltou com 3 cafés. Desculpa a demora. Tinha fila. Marlene o olhou diretamente nos olhos. Bento, eu te devo um pedido de desculpas. Não deve nada, dona Marlene. Devo sim. Te tratei muito mal. Te julguei sem te conhecer, igual eu fiz com meu marido. Mas tudo bem. O importante é que estamos todos aqui agora. Você realmente ama minha filha? Amo, mais que a minha própria vida. E a Sofia? É minha filha. Não importa quem seja o pai biológico, ela é minha filha. Marlene assentiu emocionada. Então, posso te chamar de genro? Bento sorriu. Seria uma honra. 3 dias depois, Yasmin recebeu alta do hospital. Bento a levou para casa, o apartamento que agora era oficialmente deles, junto com Sofia. O apartamento estava decorado com balões cor-de-rosa e um banner escrito Bem-vindas ao lar. Marlene estava lá, junto com alguns amigos de Bento e até mesmo doutora Helena, que havia se tornado mais que uma médica, mas uma amiga querida. Surpresa! Gritaram todos quando Yasmin entrou. Ela começou a chorar de emoção. Pela primeira vez na vida, se sentia verdadeiramente em casa. Tinha uma família que a amava, um homem que a respeitava e uma filha saudável. Durante a festa improvisada, Yasmin foi até a varanda com Sofia nos braços. Bento a seguiu. Em que você está pensando? Perguntou ele, abraçando-a por trás. Em como minha vida mudou. Há 9 meses eu estava sentada na calçada, sem ter para onde ir. Hoje eu tenho tudo. Você sempre teve tudo. Só precisava de alguém para enxergar. E se você não tivesse me oferecido aquela água naquele dia? Mas ofereci. E você aceitou. Foi o destino. Você acredita em destino? Acredito que Deus coloca as pessoas certas no nosso caminho na hora exata que precisamos. Yasmin se virou nos braços dele. Eu te amo, Bento Serafim. Eu te amo, Yasmin Alcântara Serafim. Ainda não sou Serafim, mas vai ser. Em 3 meses no nosso casamento. Eles se beijaram ali na varanda, com Sofia dormindo tranquila nos braços da mãe e o sol se pondo sobre a cidade. 6 meses depois, no dia do casamento, Yasmin caminhava até ao altar no jardim da igreja, com Sofia no colo. Ela fazia questão que a filha participasse da cerimônia. Marlene a acompanhava, orgulhosa da filha que havia criado. Bento a esperava no altar, emocionado, usando um terno simples, mas elegante. Quando Yasmin chegou até ele, ele segurou suas mãos e sussurrou. Você está linda. Obrigada por me salvar, sussurrou ela de volta. Obrigado por me deixar te amar. O padre começou a cerimônia, mas Yasmin mal ouvia as palavras. Estava pensando na jornada que a trouxera até ali, a expulsão de casa, a rejeição de Ricardo, a noite na calçada, o encontro com Bento. Cada dor, cada lágrima, cada momento de desespero havia valido a pena para chegar àquele momento. Aceita Bento Serafim, a Yasmin Alcântara como sua legítima esposa? Aceito. Aceita Yasmin Alcântara, o Bento Serafim como seu legítimo marido? Aceito. Então, pelo poder que me foi conferido,
Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave, cheio de promessas e de amor verdadeiro. Sofia bateu palminhas, arrancando risos de todos os presentes. Quando se separaram, Bento pegou Sofia no colo. Agora somos uma família de verdade, disse ele. Sempre fomos, respondeu Yasmin. Desde o primeiro dia, a festa foi simples, mas alegre. Marlene dançou com Bento, pedindo desculpas mais uma vez, por tê-lo julgado mal. Doutora, Helena fez um discurso emocionante sobre segundas chances. Seu Jorge, o porteiro, contou para todos como assistiu ao romance crescer. Mas o momento mais emocionante foi quando Bento pegou o microfone para fazer seu discurso. Eu queria agradecer a todos que estão aqui hoje, mas principalmente quero falar para minha esposa. Ele olhou para Yasmin, que estava com Sofia no colo. Yasmin, no dia que te conheci, você estava sentada na calçada, achando que não tinha nada. Mas eu vi uma mulher forte, corajosa, que estava disposta a enfrentar o mundo para proteger seu bebê. Você não precisava ser salva. Você só precisava de alguém que enxergasse o quanto você é incrível. Os convidados aplaudiram, muitos emocionados. E Sofia, disse ele se voltando para a bebê, você me deu o maior presente da minha vida. Me fez ser pai. Te amo como se você tivesse nascido do meu coração. E Yasmin não conseguiu conter as lágrimas. Vocês duas me completam. Fazem minha vida ter sentido. E prometo que vou cuidar de vocês pelo resto da minha vida. Mais tarde, quando os convidados já haviam ido embora e Sofia dormia em seu berço, Yasmin e Bento ficaram na varanda do apartamento, observando a cidade iluminada. Você se arrepende de alguma coisa? Perguntou Bento. De nada, nem das partes ruins, porque elas me trouxeram até você. E agora? Agora vivemos felizes para sempre, igual nos contos de fada. Melhor que nos contos de fada, porque isso aqui é real. Eles se beijaram mais uma vez, selando não apenas seu amor, mas uma promessa de que juntos poderiam superar qualquer obstáculo. No quarto ao lado, Sofia dormia tranquila, sem saber que era a protagonista de uma das mais belas histórias de amor que o destino já havia escrito. E em algum lugar da cidade, outras pessoas passavam por momentos difíceis, esperando que alguém estendesse a mão e oferecesse uma segunda chance. Porque às vezes tudo o que precisamos é de uma garrafa d'água oferecida por um estranho gentil para que nossa vida inteira mude para melhor. O amor verdadeiro existe. E quando menos esperamos, ele aparece na pessoa menos esperada, transformando nossa dor em felicidade e nosso desespero em esperança. Yasmin havia aprendido que nem todos os homens são iguais. Que existe diferença entre quem foge na primeira dificuldade e quem fica para construir algo bonito, entre quem usa e quem ama, entre quem abandona e quem acolhe. E Bento havia aprendido que salvar alguém, às vezes, significa apenas ser salvo também, que o amor chega quando estamos prontos para dá-lo, não apenas para recebê-lo. Juntos, eles construíram não apenas uma família, but uma prova de que sempre existe esperança, de que sempre vale a pena acreditar no amor e de que, no final, as pessoas certas sempre encontram umas às outras. Fim. Mensagem final. Às vezes, nossos momentos mais difíceis são, na verdade, o caminho para nossos maiores milagres. Nunca desista de acreditar que dias melhores virão, porque eles sempre vêm para quem não perde a fé no amor e na bondade humana.